Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Invertendo Sentidos. Eu sou Marcos Amaro e a pergunta que eu vou responder hoje é se Deus se agrada de mentira. Naturalmente que quando eu der essa resposta vai aparecer aí alguém aí que não vai concordar e que não é bem assim, é texto fora do contexto, é isso, é aquilo, essas falácias que esse pessoal costuma utilizar. Eu não quero aqui trazer nenhuma heresia, mas a minha resposta é que sim, Deus se agrada de algumas mentiras. Pronto, já vai gente aí comentar a respeito disso, ou já vai sair do vídeo. Mas calma, se dê a chance de inverter o sentido, de usar a razão e usar a fé. Ninguém aqui vai contrariar o que o Criador de todas as coisas ele tem nos dito, tem escrito e tem nos revelado. Então fica tranquilo que não vai sair nenhuma heresia daqui não. É só um raciocínio lógico, orar com entendimento. E antes de mais nada eu peço que você se inscreva, no canal. Eu peço que você compartilhe o vídeo e que você ative o sininho. Você vai naturalmente compartilhar o vídeo caso você goste. Você é inscrito, aí você compartilha caso goste. Quem gostar, aí se inscreve no canal. E quem gosta do assunto também ativa o sininho para ser notificado para a próxima pergunta. E por que eu ando respondendo algumas perguntas aqui? Porque a primeira pergunta que me fizeram foi: de onde surgiu Deus? E antes de Deus? O que existia antes de Deus? Uma pergunta que um ateu me fez e que eu fui atrás dessa resposta, e por isso, através dessa pergunta, eu escrevi o livro O Evangelho segundo a Matemática, para buscar uma resposta sobre essa pergunta. E depois que eu respondi essa pergunta no livro, eu comecei a calcular a minha fé. Então por isso que eu te convido a baixar o prefácio do livro, que está totalmente gratuito aqui embaixo, e que você se interesse em assistir, em ler o livro por completo, porque ele vai fazer você usar a razão e usar a fé e começar a perceber que o que você lê e o que você vê as pessoas praticarem e o que você faz talvez seja completamente diferente um do outro. Aí o livro ele vai te trazer uma resposta, fazer um noves fora, para você poder ter um raciocínio e uma fé bem unida. Só que eu só vou responder essa pergunta no próximo vídeo: de onde surgiu Deus, como que era tudo antes de Deus, se tiver 5 pessoas fazendo essa pergunta aqui nos comentários. Se tiver 5 perguntas, eu quero saber como que surgiu Deus, o que era antes de Deus, quem criou Deus. Aí, se tiver 5 perguntas, aí o próximo vídeo eu me comprometo em responder. Se não tiver, eu vou falar de outro assunto, até que apareçam essas 5 pessoas interessadas nisso, tá? Então, dado o recado aí de se inscrever e de baixar o link do prefácio, nós vamos aqui então analisar se a mentira ela pode ter peso de verdade, se a verdade pode ter peso de mentira. Então, por isso que nós vamos inverter o sentido. A verdade com peso de mentira e a mentira com peso de verdade. É o seguinte, eu vou ter que explicar aqui para quem não conhece as escrituras, para que a pessoa venha entrar dentro do contexto, da história. É assim: existia um povo, e esse povo ele era entendido como o povo de Deus. E esse povo de Deus, eles estavam presos em um lugar onde não era povo de Deus. E esse lugar era o Egito. Então vamos entender que o pessoal que morava no Egito não era o povo de Deus, e os hebreus eram o povo de Deus que estava dentro do Egito, escravizados. E aí, o que aconteceu? Um dos conselheiros lá de Faraó chegou e falou o seguinte: olha, Faraó, a gente está tendo um problema. Esse problema é que
o povo hebreu está crescendo muito e daqui a pouco eles vão estar maior do que a nossa guarda, maior do que a gente. E aí nós vamos ter problema no futuro. Aí o faraó disse, é mesmo, mas por quê? Não, porque é o seguinte, está nascendo muito homem. E homem vai dar problema para a gente. Aí o faraó disse, o que é que você sugere fazer? Eu sugiro a gente chamar as parteiras aqui e informar para elas que quando elas forem fazer o parto dos escravos, e for homem, aí elas matam. Se for mulher, elas deixam viver. Aí a gente vai ter mais mulheres do que homens, aí não tem problema. Mas homem que é a grande questão. E aí as parteiras foram chamadas e orientadas em relação a isso. Só que quando as parteiras chegavam lá nas escravas, elas passaram a informar para as escravas isso, né? Olha, o faraó está mandando matar os homens. O que nós vamos fazer? A gente faz o parto e vocês escondem o menino e para não ter que matá-los. Aí, beleza. Fizeram esse acordo lá com as escravas. E aí o faraó começou a ver que tinha muito menino. Poxa, eu mandei matar e por que tá cheio de menino? Chama as parteiras aqui. Quando chamou as parteiras lá, disse, pô, que tá vendo? Tá tendo muito menino. Aí as parteiras disseram, não, sabe o que é? Porque quando a gente já chega na casa delas, já tem tido o menino. Então não dá tempo nem a gente chegar, elas já estão, já fizeram o parto. Aí fala, poxa, é mesmo? Tá. Aí, beleza. Aí o que as escrituras dizem a respeito disso? Diz que Deus se agradou das parteiras. Ou seja, Deus se agradou das parteiras não terem matado as crianças. Beleza, a gente pode entender assim. Só que elas mentiram para Faraó. E Deus se agradou delas com a mentira e também pelo fato de não ter morto as crianças. Aí nós temos aí esse episódio de que existiu uma mentira. Esse é o primeiro caso. Essa mentira tem um peso e você vai analisar aí por que Deus se agradou das parteiras. O segundo caso que nós temos nas Escrituras, também envolvendo o Egito e o povo hebreu, tinha um cara lá, sacerdote, um homem chamado Abraão, e Abraão era casado com Sara. E eles estavam no caminho que eles foram convidados de sair da terra de Ur para a terra que manda leite e mel, a terra prometida. Então no caminho eles passaram por um determinado lugar e lá tinha um rei. E esse rei, ele gostava muito de mulheres. E quando ele viu Sara, ele se encantou com Sara. E aí ele quis dormir com Sara. Então quando ele foi lá chamar Sara para dormir, ele perguntou para Abraão o que essa mulher era dele. E Abraão falou, ela é minha irmã. Aí Abraão, opa, pegou a mulher e disse, então tá livre, bora. Quando ela foi lá, por algum motivo, não sei se em sonho, alguém falou para eles, ela não é irmã dele não, é a esposa de Abraão. Ela é a esposa de Abraão. Como o rei era um cara temente lá, o Deus que ele servia, ele disse, não, cara, não posso dormir com a mulher dos outros, espera aí. Aí foi lá no Abraão, pô, Abraão, você vai me dizer, cara, quase que eu cometo aqui um pecado aqui, cara. Você disse que era sua irmã, mas ela é sua esposa. Aí Abraão disse, não, é porque eu fiquei com medo de dizer que era minha esposa, se fazer algum mal comigo e com ela, ou então só comigo para poder ficar com ela, então eu tive medo de dizer isso. Abraão mentiu, concorda? Só que a gente vai amenizar isso, por quê? Porque as escrituras dizem, né, que Sara era irmã mesmo de Abraão por parte de pai. Aí, já amenizou a mentira aí, porque ele de fato era irmão dela, então ele não mentiu. Algumas pessoas vão dizer isso. Só que a priori, cara, quando você pergunta sobre alguém, o relacionamento de duas pessoas, eu acho que a priori é você dizer que é sua esposa.
Então vamos dizer que eu fosse casado com minha irmã e alguém dissesse: quem é essa que está do seu lado? Aí eu vou dizer o quê? Minha esposa ou minha irmã? Eu vou dizer minha esposa, porque a esposa tem prioridade sobre a irmã. É assim que eu posso entender. Bom, mas aí a gente tem esse segundo caso, que a gente pode considerar como uma segunda mentira. Aí o que nós vamos ter aqui? Eu posso dizer que eles mentiram e achar um motivo por que eles fizeram isso, e alguém pode entrar aqui e dizer: não, eles não mentiram, nem as parteiras e nem Abraão. Eu vou explicar por que eles não mentiram. Aí eles vão lá dizer o porquê que não mentiram. Bom, sem problema nenhum. O fato é que, qual a conclusão que eu chego em relação a isso? Tudo que trouxer vida, a vida, ela tem prioridade. A vida, ela tem prioridade. Eu me lembro uma vez lá na faculdade, o professor de defesa pessoal, era coronel Jaime, da Polícia Militar do Estado do Ceará. Aí ele estava dando uma aula lá, e ele falou que quando você diz assim, ó, o país está em crise, tem alguma coisa em crise, quando fala crise é porque tem alguém em condições de morrer. Quando envolve vida e morte é crise. E quando você está em crise, a prioridade é a vida. Então o que as parteiras fizeram? Pô, cara, entre a verdade e a mentira, eu vou preferir a vida. Abraão, entre a verdade e a mentira, eu vou proteger a vida. Então a vida, ela está acima do que é verdade e do que é mentira. Então quando você for, vamos imaginar aqui, nós estamos em casa, ou você está na rua, e, por exemplo, eu sou filho do poeta J. Amaro. Aí chega um cara armado e diz assim: você que é filho do poeta J. Amaro? Aí eu estou lá dizendo que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Vou dizer: sou. Aí ele, pá, um tiro em mim. Eu sei que ele está querendo matar o filho do poeta J. Amaro. Eu vou dizer sim. Ou então ele pergunta: esse aqui é o Pedro? Vamos dizer que seja amigo meu. Aí eu vou lá e assim: é sim. Eu vou dizer: não é ele não, esse aqui é o Marcos. Eu vou tentar defender a vida do Pedro. A vida dele é mais importante do que a verdade ou mentira. Por quê? Porque a vida tem prioridade. Aí você vai querer defender aqui agora que não, mas Deus não se agrada com a mentira. Não, a mentira não tem nada a ver com a história. Deus se agrada da vida. Por isso que ele fala: não matarás. Isso aí não tem outra alternativa para ninguém. Ah, foi por legítima defesa. Ah, foi porque eu ou ele. Ah, é porque ele ia matar o fulano, eu preferi matar ele. Bom, o cara lá está dizendo não matarás. Aí lá é mais taxativo. Então quando diz assim, ó, os mentirosos não herdarão o reino dos céus, eu imagino, né, cara, que ele está se referindo ao cara que mente, porra, sem ter vida envolvida. Ele mente para ganhar um dinheiro, ele mente para ganhar uma casa, ele mente para tirar uma vantagem. Aí, esses caras aí, pô, para que você vai mentir para um negócio desse, cara? Agora, quando envolver vida, cara, for para dar vida a alguém, pode mentir, que Deus vai se agradar de ti. Então, Abraão defendeu a vida dele e teve que mentir, teve que falar alguma outra coisa. As parteiras, para defender a vida das crianças, cara, elas mentiram para Faraó. E Deus se agradou, mas não foi de questão de mentira ou verdade. Ele se agradou porque elas pouparam vida. Então é dessa forma que eu vejo que Deus pode se agradar de uma mentira quando
for nessas condições. Então tá aí a minha opinião a respeito do assunto, invertendo o sentido, para que você entenda que o outro lado da mentira, a vida tem prioridade. Fica aqui o aviso, 5 pessoas me pedirem como que surgiu Deus, como é que era tudo antes de Deus, põe no comentário aí, que aí no próximo vídeo eu apresento essa resposta. Obrigado aí por todos terem chegado até aqui nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas mais fervorosas, aquelas pessoas que não gostam de raciocinar e unir a fé à razão. Tá bom? Então até o próximo vídeo, Marcos Amaro, Invertendo Sentidos.